O ar no quarto do hospital cheirava a desinfetante misturado com o perfume distante do mar de Lisboa, aquele salgado que se infiltrava pelas janelas entreabertas mesmo no inverno. Ana sentiu o mundo ruir quando a dor a atravessou como uma faca afiada, rasgando o silêncio da noite. Não me deixe sozinha, por favor, sussurrou ela, a voz rouca e quebrada, os olhos castanhos fixos na figura branca que se aproximava da cama. Era um pedido não só pelo alívio físico, mas por algo mais profundo, um fio de humanidade que ela temia ter perdido para sempre. A enfermeira, Maria, parou por um instante, o coração apertado como as cordas de uma guitarra fado, e estendeu a mão, tocando a dela com uma ternura que parecia desafiar as regras frias do hospital. Naquele toque, algo se acendeu. Não era só compaixão, era o começo de uma ponte sobre abismos que nenhuma das duas ainda compreendia. Maria tinha 32 anos, nascida nas ruelas íngremes do Bairro Alto, onde o eco das guitarras e das vozes melancólicas da Amália Rodrigues ainda pairava no ar como um lamento eterno. Filha de uma costureira viúva que bordava saias de flamenco para turistas, Maria crescera entre linhas de costura e histórias de amores perdidos, aprendendo cedo que a vida em Portugal era uma dança entre a saudade e a esperança teimosa. Enfermeira no Hospital de Santa Maria há 8 anos, ela via o sofrimento como um rio que corria sob a ponte de 25 de Abril, inevitável, mas navegável com paciência. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque prático, e seus olhos avelã, que pareciam carregar o verde dos vinhedos do Douro, faziam dela a confidente preferida dos pacientes. Mas naquela noite de dezembro, quando o vento atlântico ovava contra as vidraças, Maria sentiu um tremor diferente. Ana não era só mais uma paciente, era um enigma envolto em lençóis brancos, uma mulher de 28 anos cujos segredos pareciam mais pesados que a própria febre que a consumia. Ana viera de Évora, o Alentejo profundo, onde as planícies se estendem como um manto de cortiça e oliveiras antigas, e as famílias guardam tradições como tesouros enterrados. Órfã de pai desde os 10 anos, um acidente na vindima que ninguém mencionava, ela fora criada pela mãe, Dona Isabel, uma mulher de mãos calejadas pelo tiar de tapetes alentejanos, cujos olhos negros carregavam o peso de silêncios não ditos. Ana estudara literatura na Universidade de Lisboa, sonhando em escrever sobre as mulheres esquecidas da história portuguesa, aquelas que teciam rebeliões nas sombras das monarquias. Mas a vida a traíra, um tumor no ovário, descoberto tarde demais, a lançara naquele quarto estéril, onde o tic-tac do relógio parecia contar os minutos de uma existência interrompida. Eu não aguento mais fingir, murmurara Ana na primeira noite, enquanto Maria ajustava o soro. Fingir o quê? Perguntara Maria, a voz baixa como uma prece. Ana virara o rosto para a parede, onde um azulejo rachado desenhava uma rosa murcha, e sussurrara, que sou forte. Que minha família não me matou por dentro antes que esta doença fizesse. Os dias se entrelaçaram como as videiras nos terraços de Sintra. Maria chegava ao turno da manhã com um pão de mafra quentinho, embrulhado em guardanapo, e um chá de camomila colhido nas colinas de Monsanto, para adoçar o amargo, dizia, com um sorriso que iluminava o quarto como o sol de um São João. Ana, fraca mas curiosa, começava a falar. Falava do Alentejo, das festas de colheita onde o canto alentejano ecoava sob estrelas que pareciam próximas o suficiente para tocar, das sopas de tomate que a mãe preparava em panelas de barro, infundidas com alho e azeite que cheiravam a terra fértil. Mas havia pausas, silêncios que Maria preenchia com histórias próprias, das noites no Bairro Alto, onde o fado se misturava ao aroma de pastéis de nata frescos, das marchas de Lisboa onde vizinhos se uniam em procissões de velas e bandeiras, celebrando a comunidade que Portugal tanto prezava, mesmo em tempos de crise. A amizade brotou devagar, como uma oliveira que resiste à seca. Maria lia para Ana trechos de Os Maias de Eça de Queiroz, descrevendo as intrigas da alta sociedade lisboeta que ecoavam os segredos da própria Ana. Veja, aqui a condessa esconde amores proibidos atrás de leques de renda, dizia Maria, e Ana ria fracamente, os olhos brilhando pela primeira vez desde a internação. Em troca, Ana confidenciava fragmentos. A mãe, Dona Isabel, que nunca falara do pai além de uma cruz no cemitério. A tia-avó que sussurrava sobre uma irmã gêmea perdida, um escândalo familiar enterrado nas planícies alentejanas. Elas dizem que sou como ela, teimosa, invisível, confessava Ana, e Maria apertava sua mão, sentindo um calor que ia além da febre. Mas o corpo de Ana traía-a.
As noites de náusea vinham como ondas do Tejo, e Maria velava ao lado da cama, cantando baixinho um fado de Maria João Pires, estranha forma de vida, cujas letras falavam de amores que se desfazem como névoa. Numa dessas noites, quando a lua cheia banhava o quarto em prata, Ana agarrou o braço de Maria. Você é a única que me vê de verdade, disse, as lágrimas escorrendo como vinho tinto em taça de cristal. Maria, o coração acelerado como o repique das campanas na sé de Lisboa, inclinou-se e beijou sua testa, um gesto casto mas carregado de promessas não ditas. Naquele instante, a amizade começou a se transformar, um broto tímido que desafiava as normas sociais portuguesas, onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado nos cafés escondidos do Chiado, longe dos olhares julgadores das tias devotas. A rotina do hospital, com seus corredores e quando passos apressados e o cheiro eterno de éter, tornava-se um refúgio. Maria roubava momentos, um passeio curto pelo jardim interno, onde laranjeiras florescendo fora de época derramavam pétalas brancas como confetes de um carnaval adiado. Ali, sentadas num banco de pedra esculpida com motivos manuelinos, elas falavam de sonhos. Ana queria voltar a Évora e abrir uma pequena livraria cheia de edições raras de poetas como Sofia de Mel Brainer, que cantavam a liberdade das mulheres. Maria confessava seu anseio por viajar ao Algarve, dançar as noites de verão ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado, fugir da rotina que aprendia como as redes dos pescadores no cais do Sodré. Contudo, os segredos familiares de Ana começavam a emergir como fantasmas das catacumbas de Évora. Uma carta chegou, selada com cera vermelha como o vinho de reguengos, da mãe. Volte para casa, filha. Não envergonhe o nome da família com essa fraqueza lisboeta. Ana rasgou o papel, os olhos flamejando de raiva. Ela acha que sou fraca por amar. Por ter amado alguém que não devia. Maria, limpando os cacos imaginários do chão, perguntou suavemente: quem era? Ana hesitou, o peito arfando como o vento nas planícies. Minha prima, Lúcia. Cresceram juntas em Évora, inseparáveis como as irmãs de Camões nas lendas. Mas quando o descobriu, a família nos separou. Lúcia fugiu para a Espanha e eu. Eu enterrei isso tudo. O silêncio que se seguiu foi denso como o caldo verde em panela de ferro, e Maria sentiu uma pontada de ciúme misturado à empatia, ciúme de um amor passado que moldara a Ana, empatia por uma dor que ecoava sua própria solidão. Os turnos de Maria se estendiam, mas agora com um propósito novo. Ela trazia discos de vinil escondidos na bolsa, fado de Marisa, com sua voz rouca que falava de corações partidos e renascidos. Tocavam baixinho no toca-discos portátil e Ana fechava os olhos, deixando a música levá-la de volta às raízes alentejanas, onde o canto coral era uma oração pagã à terra. Você me faz sentir viva de novo, disse Ana uma tarde, enquanto o sol poente tingia as paredes de ocre, como os telhados de Alfama. Maria sorriu, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Como enfermeira, ela sabia os limites. Como mulher, sentia o puxão irresistível de um amor que florescia em solo proibido. A paixão se insinuou devagar, através de olhares que se demoravam nos corredores, toques acidentais que enviavam faíscas como os fogos do Santo António. Numa manhã chuvosa, quando Lisboa se vestia de névoa como um véu de noiva, Maria encontrou Ana chorando ao telefone. É a mãe. Ela vem amanhã. Diz que vai me levar de volta, que aqui estou contaminada. A palavra pairou no ar como uma maldição antiga. Maria sentou-se na beira da cama, o uniforme amarrotado, e pegou nas mãos de Ana. Fique comigo. Nós enfrentamos isso juntas. Foi o primeiro beijo, não de lábios, mas de almas se reconhecendo, um abraço que durou até o sino da capela do hospital tocar a hora das vésperas. A chegada de Dona Isabel foi como uma rajada de vento alentejano, seco e implacável. Alta, com o rosto marcado pelas rugas do sol das planícies, ela entrou no quarto como uma matriarca de tragédia camuniana, o chão bordado com motivos de papoilas cobrindo os ombros. Ana, minha filha, o que te fizeram nesta cidade de pecados? Seus olhos varreram o quarto, pousando em Maria com desconfiança. Ana, pálida contra os travesseiros, murmurou: Mãe, ela me salvou. Maria é minha amiga. Dona Isabel bufou, um som que ecoava as discussões nos mercados de Évora. Amiga?
Em Lisboa, amizades assim levam a caminhos errados. Lembra-te de Lúcia. Aquela maldição da família. As palavras caíram como pedras no Tejo, e Ana encolheu-se, revelando o segredo enterrado. A gêmea perdida não era só rumor, era a tia de Ana, deserdada por um amor lésbico com a empregada da casa, um escândalo que dividira a família em 1950, durante o salazarismo opressivo. Maria, de fora, ouvia tudo, o coração partido como um azulejo estilhaçado. Naquela noite, sozinha no seu apartamento no Martim Muniz, cercada pelo burburinho multicultural de imigrantes que faziam de Lisboa uma tapeçaria viva, ela chorou. Chorou pela vulnerabilidade de Ana, pela rigidez das tradições portuguesas que ainda sufocavam amores como o seu, pois Maria também carregava segredos. Uma juventude de flertes escondidos nas festas do bairro Alto, um namoro terminado com uma artista plástica que partira para Paris, deixando-a com o vazio da saudade. Porque o amor tem de ser assim, um fado sem fim? Perguntou-se, bebendo um copo de vinho do Dão à luz de uma vela, enquanto o som distante de um acordeão de rua narrava histórias de corações errantes. Os dias seguintes foram de tensão, como a calmaria antes da tempestade no Cabo da Roca. Dona Isabel instalou-se num hotel próximo, visitando diariamente com potes de ensopado alentejano e orações murmuradas à Virgem de Fátima. Ela contava histórias da família, das vindimas onde o pai de Ana morrera esmagado por um barril, um acidente que, sussurrava-se, fora castigo por adultério, da avó que tecera tapetes com padrões que escondiam mapas de fuga para amantes proibidos. Mas sob as palavras, havia veneno. Mulheres como nós não escolhem caminhos desviados, Ana. Senão, acabam sozinhas, como aquela tia que nunca mais voltou. Ana, enfraquecida pela quimioterapia, oscilava entre a lealdade filial e o anseio por liberdade, seus olhos suplicando Maria nos raros momentos em que a mãe saía para rezar na sé. Maria, dividida, começou a se afastar, não por falta de sentimento, mas por medo de ser a catalisadora da ruína. Ela trocava turnos, evitando o quarto, mas o destino português, caprichoso como o fado, conspirava contra. Numa tarde de mercado, comprando figos maduros no mercado da Ribeira, Maria esbarrou em Dona Isabel. Você é a enfermeira da minha filha, disse a mulher, os olhos estreitos como fendas em muralhas medievais. Cuide bem dela, mas não se iluda. Ana precisa de raízes, não de ilusões da cidade. As palavras feriram como espinhos de alecrim e Maria fugiu para o Tejo, onde os barcos de lota balançavam como berços de memórias. Mas o amor em Portugal é teimoso como a azinheira contra o fogo. Ana, sentindo a ausência, mandou uma nota por uma auxiliar. Venha esta noite. Preciso de você mais que do A. Maria foi, o coração batendo como tambores de um rancho folclórico. O quarto estava escuro, iluminado só pela luz de um abajur que projetava sombras dançantes nas paredes. Ana, com um lenço cobrindo a cabeça calva da Quimio, estendeu os braços. Não me deixe cair no abismo da família, implorou. Elas se abraçaram e pela primeira vez, os lábios se tocaram, um beijo leve como brisa de verão no Algarve, cheio de promessas e temores. Eu te amo, sussurrou Maria, as palavras escapando como vinho derramado. Ana chorou, não de dor, mas de alívio, e naquela noite, sob o manto estrelado de Lisboa, elas sonharam com um futuro onde segredos não mais as aprisionassem. A revelação veio como um raio no céu claro de Cascais. Dona Isabel, vasculhando o quarto em busca de influências malignas, encontrou o bilhete de Maria, uma frase inocente. Pensa em nós sob as estrelas do Alentejo. O escândalo irrompeu ao entardecer, quando a mãe confrontou Ana na presença de uma médica atonita. Traição. Como aquela gêmea amaldiçoada. Você vai me matar de vergonha, como matou seu pai. Gritava Dona Isabel, as veias do pescoço pulsando como rios enfurecidos. Ana, exausta, defendeu-se. Mãe, o amor não é maldição. É o que nos salva da solidão que você carrega. Mas a mãe, cega pela tradição, chamou um primo de Évora, um homem de bigodes grossos e mãos de lavrador, para resgatar a filha. Maria, alertada por uma colega, correu ao quarto, mas chegou tarde. Ana fora levada, fraca como uma folha de sobreiro, num táxi para o sul. O hospital ecoava vazio e Maria caiu de joelhos no jardim, as pétalas de laranjeira grudando em suas lágrimas.
A traição não era só da família, era a dela própria, por ter se deixado envolver, por ter acreditado que o amor podia desafiar as correntes invisíveis da sociedade portuguesa, aquela teia de fofocas nos cafés, de olhares reprovadores nas missas dominicais, de um país que, apesar da Revolução de 74, ainda sussurrava sobre pecados da carne. Dias se arrastaram como carroças nas estradas poeirentas do interior. Maria pediu folga, dirigiu para o Alentejo num Fiat velho, o rádio tocando fado de Carlos do Carmo, por mãe, uma ode à terra-mãe que agora parecia uma prisão. Chegou a Évora ao pôr do sol, as muralhas romanas tingidas de púrpura, e encontrou a casa de Dona Isabel, uma quinta modesta, cercada de oliveiras retorcidas como almas atormentadas. Bateu à porta, o coração na garganta. A mãe abriu, o rosto endurecido como cortiça. O que quer, Lisboeta? Roubar minha filha para seus desvios? Eu venho por amor, disse Maria, a voz firme como o sino da Torre da Sé. Dona Isabel riu, amarga. Amor? Aqui, amor é família, terra, tradição. Não ilusões de cidade. Mas então, do interior, veio a voz fraca de Ana. Deixa entrar, mãe. É hora de desenterrar os fantasmas. Relutante, Dona Isabel cedeu e Maria entrou, o ar cheirando a sopa de cação e ervas secas. Ana jazia numa cama de ferro, pálida mas com um brilho nos olhos. Elas se abraçaram e Dona Isabel, testemunha relutante, ouviu a história, não só de Maria e Ana, mas a dela própria. Numa noite de insonia, sob o teto de telhas vermelhas, Dona Isabel confessou. A gêmea, sua irmã, amara uma mulher, a empregada espanhola que fugira durante a Guerra Civil, deixando cartas escondidas em tapetes. O pai, rígido como o regime de Salazar, deserdara-a e a família enterrara o segredo com ela, que morrera sozinha em Lisboa, sem um adeus. Eu temi o mesmo para você, Ana. Mas o amor. Ele volta, como o rio Guadiana que some e reaparece. As lágrimas da mãe caíram como chuva de abril, lavando anos de ódio autoimposto. Pela primeira vez, a família se reuniu não em julgamento, mas em compreensão, um banquete improvisado de pão alentejano, queijo de serpa e vinho de Borba, onde histórias fluíram como o canto dos roxinóis. O alto trau veio semanas depois, quando Ana, fortalecida por uma remissão milagrosa, um milagre de Fátima, brincou Maria, enfrentou a família numa assembleia na Praça de Giraldo. Primos, tias, todos ali, sob o aqueduto romano que testemunhara séculos de segredos. Eu amo Maria, declarou Ana, a voz e quando nas arcadas. E nosso amor não enterra ninguém, ele liberta. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado por Dona Isabel. Então, que venha. Que o Alentejo dance para vocês. Não foi aplauso imediato, havia murmúrios, olhares desviados, mas era um começo, um humanismo português que valorizava a família acima de tudo, mesmo redefinindo-a. Maria e Ana voltaram a Lisboa juntas, de trem, assistindo as planícies darem lugar às colinas do Tejo. Alugaram um apartamento no Chiado, com varanda para o castelo de São Jorge, onde plantaram manjericão e tomilho, evocando as ervas da mãe. Ana abriu sua livraria, páginas escondidas, cheia de autoras como Agostina Bessa Luís, que escreviam sobre mulheres que desafiavam o destino. Maria continuou no hospital, mas agora com uma luz nova nos olhos, inspirando colegas a abraçar a vulnerabilidade. O amor delas não foi sem sombras, discussões sobre o futuro, visitas tensas à família, noites em que a saudade de Lúcia visitava Ana como um fado triste. Mas era real, tecida com fios de resiliência portuguesa, as procissões de Nossa Senhora da Saúde, onde se uniam em oração, as tardes no oceanário, rindo de peixes que nadavam livres, os pôres do sol no mirador da Senhora do Monte, onde se beijavam sem medo, o vento levando embora os últimos ecos de segredos enterrados. Anos depois, num verão quente de 2030, Dona Isabel veio a Lisboa para o batizado de sua neta adotiva, uma menina órfã do Alentejo que elas acolheram, simbolizando o ciclo renovado. Sentadas na varanda, com o Tejo ao fundo, a avó ergueu uma taça de Porto, pelo amor que desenterra raízes. Maria e Ana trocaram olhares, mãos entrelaçadas, sabendo que sua história era um hino à humanidade portuguesa, imperfeita, apaixonada, eterna como o fado que, no fim, sempre encontra sua harmonia.